Olá, seja muito bem-vindo ao nosso papo semanal. E o papo leve de hoje tem como título o Cérebro Adolescente e foi baseado nesse livro, Cérebro Adolescente, de um psiquiatra e pediatra norte-americano chamado Daniel Siegel. Esse médico é um médico muito experiente, professor universitário, tem uma vasta experiência e nós vamos aqui aproveitar um pouquinho do conhecimento dele. Vocês que acompanham aqui o Papo Leve vão pegar de bandeja aqui uma síntese do que ele escreveu aqui no livro. Quando a gente fala sobre adolescente, a gente pensa naquela criatura problemática, indisciplinada, questionadora, completamente diferente daquela criança dócil, meiguinha, alegre, que fazia tudo que a gente queria, e a gente fica pensando em que momento esse monstro engoliu essa criança, né? E algumas pessoas chegam perto tentando ajudar e diz assim: não, fica tranquilo, isso são os hormônios, né? Os hormônios deixam ele assim, daqui a pouco isso tudo passa. E considerando a verdade que os hormônios, eles estão em ebulição nessa época, nós devemos considerar alguns aspectos importantes. Primeiro, os hormônios, eles caracterizam a puberdade, não a adolescência. E qual é a diferença entre puberdade e adolescência? Bem, a puberdade, ela se refere à maturação sexual que proporciona ao indivíduo a capacidade reprodutiva. Então, existe uma produção maior de pelos em alguns lugares, existe um aumento da gordura e uma alteração das formas corporais em alguns lugares também, né? E existe também a maturação dos órgãos sexuais, dos órgãos reprodutivos. Isso tudo nós caracterizamos como puberdade. A puberdade, ela está dentro da adolescência. A adolescência, ela é um período maior. Ela abrange não só a puberdade, como toda uma mudança no comportamento social e cognitivo do sujeito. Então, ela é mais extensa, ela é maior. E qual é o período que acontece, então, a adolescência? O autor do livro aqui, ele coloca inclusive na capa, aqui ó, ele coloca dos 12 aos 24 anos. E você deve se surpreender e pensar assim: nossa, mas adolescente até os 24 anos? Pois é verdade. A OMS considera adolescente de 11 a 19 anos. Contudo, considera juventude até os 24. A maioria das classificações que a gente encontra por aí não se considera adulto abaixo dos 24 anos. Mas assim, fisiologicamente, os estudos mostram que o nosso cérebro, ele está pronto na sua maturidade característica do adulto por volta dos 24 anos. E qual é a diferença? Existe de verdade uma diferença entre o cérebro do adulto ou da criança e o cérebro do adolescente? Os estudos da neurociência apontam que sim, né? E aqui no livro vem bem explicadinho algumas características do cérebro do adolescente que a gente só encontra nessa fase, que a gente não encontra nas outras. Uma delas é a poda neural. Deixa eu explicar para vocês o que é a poda neural. Veja só, quando nós somos crianças, o nosso cérebro, ele está em atividade intensa devido às muitas novidades. Então, ele vai fazendo várias conexões e tudo que chega para nós como estímulo, ele é ali absorvido pelo cérebro. Quando nós chegamos na adolescência, muitas dessas informações, elas não são utilizadas mais, elas estão ali guardadinhas, mas elas não nos servem. E nesse momento existe uma diminuição no número de células e conexões cerebrais, para que o nosso cérebro
se prepare para conexões mais importantes e que ele utilize e fortaleça as conexões que são realmente importantes. É aquela ideia mesmo de poda de planta. Vamos pensar aí numa planta que está cheia de galhinhos e vários galhos para lá e para cá. O que o jardineiro faz? Ele vai, poda os galhos mais fraquinhos para que a seiva da planta ela seja canalizada para os galhos mais fortes. E é assim que acontece durante a poda neural. As conexões mais fracas e que não estão sendo utilizadas, elas são descartadas pelo cérebro. Outra coisa interessante que acontece nesse momento é que muitas dessas conexões que são podadas, elas têm a ver com a sensação de prazer. Veja só, quando as crianças, quando nós somos crianças, qualquer coisa nos deixa feliz, não é? Às vezes a gente vê as crianças ali brincando, correndo em volta de si próprio, subindo, descendo, elas não precisam de nada para ser felizes, qualquer estímulo, elas brincam com o garfo e a colher, elas brincam com a comida, elas brincam com o papel. Então qualquer coisa para elas é um estímulo de bem-estar, de alegria. Já no adolescente, o que a gente percebe? Que precisa de um algo a mais para deixar ele feliz, Normalmente, nos almoços de família, nas reuniões, de Natal, ali na igreja, o que acontece? Eles sentem tédio, Por quê? Porque boa parte dessa conexão que tinha a ver com prazeres, com coisas aleatórias, elas foram descartadas. Então, esse centrinho ali de captação da dopamina, ele foi podado. Então, o adolescente, ele busca uma maior produção de dopamina e isso leva ele a buscar atividades que tenham mais estímulos, mais adrenalina, mais motivação mesmo, que tem a ver com desafio. E isso ocasiona aquele comportamento, muitas vezes, infrator do adolescente, de buscar velocidade, de buscar atividades perigosas, enfim. Outra mudança biológica que acontece no cérebro do adolescente tem a ver com um processo chamado mielinização. Eu já falei sobre isso em algum outro vídeo por aqui. Mas mielinização é um processo de isolamento da rede elétrica do nosso cérebro. Então, quando a gente já nasce com os neurônios com essas ramificações que fazem parte do neurônio e que irradiam para todo o corpo. Mas essa rede, ela não está madura. Ela vai amadurecendo com o tempo. Então, por isso que o bebezinho, quando nasce, ele não senta, ele não segura o pescocinho. Conforme essa rede de mielinização, ela vai evoluindo, a gente vai adquirindo novas capacidades. E as imagens de neurociência têm mostrado que essa mielinização da parte do lobo frontal, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pelas decisões, pelo nosso pensamento, pela análise mais amadurecida das consequências, ela só vai estar completamente mielinizada ali entre 22 e 24 anos. É por isso, então, que a adolescência é considerada até essa fase. Essa mielinização, ela promove uma maior agilidade de pensamento, uma maior resposta, uma resposta mais precisa. Então, conforme a gente vai crescendo e essa bainha vai amadurecendo, chegando a lugares mais distantes, nós vamos dando melhores respostas aos estímulos que nós recebemos do ambiente. As imagens de ressonância, elas são claras em mostrar que o adolescente, ele possui muito mais áreas mielinizadas do que as crianças. É por isso que ele tem um raciocínio mais lógico, ele tem respostas mais lógicas, ele é muito questionador, ele não aceita tudo pronto,
né? Ele tem que ter a própria elaboração. Então já existe uma área cerebral no adolescente que difere bastante da área infantil, mas ainda não chega a estar na fase adulta. Então, as atitudes que são tomadas ali na adolescência, elas já diferenciam das atitudes infantis, porque ela tem uma maior capacidade de olhar para o outro, de questionar. É por isso que a gente vê os adolescentes em grupo, né, de maneira empática, solicitando direitos, né, e fazendo parte de movimentos de pessoas que às vezes não tem nem tanta proximidade com eles, porque eles já têm essa própria análise de direitos, de deveres, de moral, né? E eles também não aceitam nada pronto. Eles, no geral, buscam as próprias experiências. Bem, de maneira rápida, eu trouxe para vocês as principais, lógico que tem muitas outras, mas eu selecionei como principais essas características de funcionamento cerebral na época da adolescência. E por que eu trouxe isso aqui? Porque muitas vezes, nesse relacionamento com o adolescente, os adultos, eles querem que o adolescente tenha as respostas como adultos, eles se comportem como adultos, ou muitas vezes que se comportem como crianças, sendo ali obedientes, né, sem questionar nada, ou que sejam super preparados, né, e maduros para tomar decisões e saber o que querem da vida. É importante a gente entender que cada fase tem suas características e a adolescência, assim como outra qualquer fase do desenvolvimento, é uma fase cheia de desafios. E se a gente não entender que o cérebro do adolescente está passando por mudança, a gente desespera geral, né? Porque a gente percebe alguns comportamentos que são arriscados, que estão colocando ele em situações de perigo. E o autor do livro, ele traz essa questão de que você precisa aproveitar o potencial do adolescente. Então, o adolescente, ele é muito criativo, né? A mente dele é muito fértil e ele é muito engajado, é muito envolvido em movimentos e que se a gente não direcionar toda essa energia, ele vai usar essa energia em comportamentos de risco. Se a gente puder utilizar os esportes, né, o estudo, as conversas, os debates, a gente potencializa todo esse conteúdo e essa energia do adolescente. Então, para você que é pai, que é mãe, não se desespere. Busque entender, busque estudar, né? E assim, o adolescente, ele precisa de limites. Ele não pode entender que ele está por conta e risco dele. Isso também não faz bem para ele. Ele precisa sim de limites, ele precisa entender que ele não está ainda preparado para ter completa autonomia sobre ele mesmo. Os pais precisam estar ali nesse momento, ajudando, orientando, mas isso deve ser feito de uma forma diferente daquela que era feita na infância, né? Os adolescentes, eles têm um outro funcionamento e também ainda não são adultos. É importante entender isso. Um outro alerta que eu queria deixar aqui é sobre o início da adolescência, né? Aqui o autor coloca a partir dos 12 anos, mas existem autores que consideram a partir dos 10. E a gente percebe que a adolescência, ela está cada vez mais elástica, começando mais cedo e terminando mais tarde. Isso tem a ver com a nossa cultura, né, com os estímulos da nossa sociedade, que é um assunto para um outro vídeo, uma outra conversa. Mas é importante a gente não negar que o nosso filho de 10, de 11 anos está entrando na adolescência. É importante estar atento para as influências, para as conversas, para os hábitos, porque o cérebro dele já está funcionando de uma outra maneira, certo?
Bem, eu espero ter ajudado um pouquinho aqui com esse conteúdo e se você gostou, curte aí e compartilha com os amigos, tá bom? Eu espero você na próxima quarta aqui com o nosso Papo Leve.